Shalom, queridos. Hoje é 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, com o tema A Volta de Jesus. Nesse capítulo de 1 Tessalonicenses, vemos que Paulo começa a saudação à igreja em Tessalônica, citando dois personagens importantes, Silvano e Timóteo. Silvano esteve com Paulo em sua segunda viagem, juntamente com Timóteo, ajudou a fundar a igreja de Tessalônica. Juntamente com Timóteo, ajudou a fundar a igreja de Tessalônica. Paulo destaca o trabalho e a perseverança dos cristãos que, em meio à diversidade e sofrimento, mantiveram a convicção, o exemplo do apóstolo na defesa do evangelho, influenciando outros da região, resultando num acelerado crescimento. 1 Tessalonicenses também tem um contexto histórico. Acredita-se que a primeira epístola dos Tessalonicenses seja a primeira das existentes e pode ser o livro mais velho do Novo Testamento. Os ensinamentos de Paulo nessa epístola têm como principal foco a vinda de Jesus no futuro, incluindo as dificuldades que enfrentarão antes de seu retorno, a ressurreição dos cristãos e a vinda de Cristo. Ao estudarmos este livro, aprendemos sobre a volta de Cristo e receberemos incentivos para permanecermos fiéis ao Senhor. Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, fala de Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo usou o nome legítimo, o nome latino. Paulo usou o nome latino, Silvano, 2 Coríntios 1,19, para se referir ao mesmo homem que Lucas chamou pelo nome grego Silas. Atos 15, 22. Silas foi escolhido por Paulo para acompanhá-lo em sua segunda viagem missionária em lugar de Barnabé. Atos 15, 40. Silas participou da plantação da igreja de Tessalônica, Atos 17, 4. E estava com Paulo em Corinto na época em que ele escreveu esta carta. Paulo provavelmente encontrou Timóteo em Listra durante sua primeira viagem missionária, Atos 14, de 8 a 18. Na segunda visita, Timóteo é descrito como um discípulo que, após ter sido circuncidado, estava pronto para ajudar Paulo no trabalho missionário. Atos 16, de 1 a 3. Timóteo não é mencionado explicitamente como cofundador da igreja de Tessalônica. Atos 17, de 1 a 9. Mas Paulo mandou de Atenas para ajudar a igreja recém-formada e perseguida quando se deu conta de que não conseguiria mais voltar a Tessalônica. 1 Tessalonicenses 3, de 1 a 2. As notícias encorajadoras de Timóteo sobre a igreja de Tessalônica motivaram Paulo a escrever esta carta. 1 Tessalonicenses 3, 6. Nos tempos do Novo Testamento, igreja poderia ser uma referência genérica a qualquer ajuntamento ou assembleia. Mas aqui Paulo especificou este termo. Igreja era o conjunto de pessoas que se reuniam em Tessalônica em nome de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 1, 2. Graças a Deus por vós. Em suas cartas, Paulo costumava agradecer a Deus pelos destinatários da carta e orava por eles, ou dizia que eles estavam em suas orações,
A única exceção é a carta aos Gálatas, na qual Paulo fez uma forte repreensão. 1 Tessalonicenses 1:3. Trabalho de fé. Paulo elogiou os Tessalonicenses por seu trabalho de fé, seu esforço de amor e sua perseverança na esperança. Mais adiante, ele destacou que estas 3 virtudes tinham especial importância para a comunidade cristã. O trabalho e obra deles estava evidente no fato de que o Evangelho se espalhara não só em sua província, a Macedônia, como também na Acaia, a província vizinha. A paciência deve ter sido especialmente necessária em meio à perseguição. 1 Tessalonicenses 1:4. Eleição de Deus. Eleição de Deus. Apesar de ter elogiado os Tessalonicenses por seu trabalho, Paulo os lembrou de que foi Deus quem os escolheu e que eles eram amados por Deus. 1 Tessalonicenses 1, de 5-6. Mais do que palavras. O Evangelho é mais do que uma mensagem de palavras. Ele é a mensagem que vem com poder e no Espírito Santo. O significado básico de Evangelho, boas novas. Era comum Paulo especificar ainda mais, dizendo que este Evangelho não era qualquer boa notícia, e sim a boa notícia que veio de Deus. Apesar da igreja de Tessalônica ter sido fundada em meio a muita aflição e perseguição, a mensagem foi recebida calorosamente com alegria que vem do Espírito Santo. O fato de Deus estar agindo ali também era evidente, pois Paulo e Silas só tinham conseguido ficar ali pouco tempo antes de serem obrigados a sair, e mesmo assim a igreja nasceu e floresceu. Atos 17, de 1-9. Como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós, é melhor explicado, essa frase é melhor explicado no capítulo 2, do verso 1-12. 1 Tessalonicenses 1, versículos 7-9, exemplo para os outros. A fé dos Tessalonicenses e a mensagem do Evangelho se propagaram por toda a Macedônia e Acaia. Estas províncias romanas, Macedônia no norte e Acaia no sul, compõem grande parte da Grécia atual. Nos tempos do Antigo Testamento, essas províncias incluíam cidades importantes como Filipos, Atenas e Corinto. Tessalônica era a capital da Macedônia. Parece que a estratégia missionária de Paulo deu certo. Ele evangelizou as principais cidades na expectativa de que o evangelho se espalharia dali para as regiões vizinhas. O pano de fundo predominantemente gentil de Tessalônica fica claro na adoração aos ídolos sem vida que eles deixaram a fim de servir a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Por aí a gente vê que realmente eles se converteram. 1 Tessalonicenses 1:10. Esperar por Jesus. Enquanto suportavam as perseguições, os tessalonicenses também aguardavam o Filho que viria dos céus, Jesus, que nos livra da ira e que há de vir. Esta ira que há de vir não significa que Paulo e os tessalonicenses estavam sofrendo ou sofreriam perseguição por parte do mundo incrédulo, e sim que, no futuro, a ira de Deus se voltaria contra o mundo incrédulo.
Os cristãos serão salvos desta ira. 1 Tessalonicenses 5:9. Paulo introduziu a ressurreição de Jesus e aqui e mais adiante expressou a esperança da ressurreição para os cristãos que morreram. 1 Tessalonicenses 4:16. Concluindo, Paulo fala sobre pontos como a obra da fé, o trabalho do amor e da paciência da esperança. Cada um destes pontos permite-nos refletir. A nossa fé precisa resultar em obras. O verdadeiro amor é trabalhoso e precisamos ter paciência para mantermos a esperança em algo que não sabemos quando acontecerá. Qualidades maravilhosas demonstradas por uma igreja formada em poucas semanas e que devem estar presentes na vida de qualquer cristão. Com isso, precisamos refletir também sobre quando nós, igreja, temos impactado a sociedade em que vivemos hoje. Fomos chamados para ser luz e sal, assim como fez a igreja de Tessalônica, apresentando Cristo para as pessoas. Não precisamos do melhor treinamento, de uma grande capacidade e conhecimento profundo. Precisamos apenas de um bom testemunho, de falar tudo o que Cristo fez por nós e de estudarmos a sua palavra, porque Ele manda meditar nela de dia e de noite. Quando estudamos a sua palavra, nós sabemos que dentro de nós está cheio dela. E a boca fala do que o coração está cheio. Por isso nós dizemos que essa cidade será transformada. Nós veremos essa cidade aos pés do Senhor Jesus, porque todos os componentes do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém estão fazendo o que Deus mandou, meditando na sua palavra de dia e de noite. Portanto, o coração está cheio e a boca só vai falar da palavra de Deus. Paulo aproveita a carta para aprofundar o conhecimento sobre o futuro. Enviar Jesus de volta à terra para livrar a igreja da ira é o que Deus vai fazer conosco. E Ele está próximo a vir. Paulo já falava sobre isso e nós acreditamos que os sinais que nós estamos tendo, as guerras em Jerusalém, essa confusão toda, a Jerusalém é uma bússola, é a maneira de nós, é o relógio de Deus. Se a gente vai vendo Israel nessa situação, é sinal que Jesus Cristo, como está escrito em Atos 1:11, estará vindo com poder e glória, da mesma maneira como Ele foi assunto aos céus. Louvado seja Deus. Estamos aqui comentando 1 Tessalonicenses capítulo 1 e reconhecendo que a palavra de Deus realmente não dá para confundir ninguém. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quem vive meditando nessa palavra é como a árvore plantada que dá o seu fruto na estação própria, como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É por isso que nós estamos ganhando essa cidade para Jesus, porque da nossa boca só sai a palavra. Temos um discipulado que Deus nos entregou, onde lemos um capítulo da Bíblia por dia no lugar secreto, esse mesmo capítulo no horário de meio-dia, e à noite o mesmo capítulo para fazer o culto da família, o culto a Deus, e ainda um discipulado de 7 em 7 dias, e desse jeito, cheios de Jesus, porque Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, portanto o verbo é a palavra, portanto Jesus é a palavra. Estamos no caminho certo. Levaremos essa cidade aos pés do Senhor Jesus e teremos aquele privilégio de, naquele grande dia, estarmos com nossos corpos incorruptíveis, com vestes resplandecentes e sentados numa mesa para ceiarmos com Jesus para sempre. Louvado seja Deus. Espero que você esteja firme no propósito de honrar seu discipulador, colocando o nome dele lá no comentário do vídeo no YouTube. Espero que você esteja, se é um adolescente ou jovem, filho de um líder, de um pastor, de um missionário, de um bispo, que você esteja colocando no comentário do vídeo: meus discipuladores são meus pais, fulano e fulano. Dizer o nome dos seus pais,
Não se esqueça disso. Adolescentes e jovens colocam o nome dos seus pais, que são líderes e que estão ensinando o discipulado, fazendo discipulado com os jovens e os adolescentes em casa. Porque no discipulado eles só vão, os jovens e adolescentes só vão para o discipulado para orarem, para que vejam vidas transformadas com os nomes dos seus colegas de trabalho, os jovens com os nomes dos seus colegas de trabalho, nomes dos seus colegas de faculdade, e os adolescentes com o nome dos seus colegas do colégio, entregando esses nomes aos seus discipuladores e todos se ajoelhando e citando o nome de cada um colega diante de Deus e vendo os adolescentes rendidos a Jesus e vendo os jovens rendidos a Jesus. Jesus disse que eles são fortes, jovens e adolescentes são fortes, por isso ele chamou esses jovens para transformar essa terra e para formar uma igreja muito linda, de muito poder, de muita unção, de muito derramamento do Espírito. Se você crê nisso, então seja obediente, porque as bênçãos correm atrás daqueles que obedecem. Deuteronômio 28, versículo 2. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, seja com todos os componentes de células, com todo líder e colíder de célula do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.